vi algumas pessoas perguntando, pessoal, sobre Auren, e é uma que eu tenho olhado com bastante atenção aí ao longo dessa semana, porque, querendo ou não, por enquanto, ela é uma... Claro, já pagou bons dividendos, né? Chegou a pagar, acho que R$ 3 no ano passado. Foi uma coisa pontual de um lucro não recorrente, que foi da indenização. Tá? Eles acabaram optando por distribuir isso ao acionista, que eu achei bastante positivo. Mas, como vocês também sabem, saiu o deal com a AES Brasil em maio deste ano. Olha só como passou rápido, né? Parece que foi ontem que a gente estava falando sobre esse assunto. Saiu o deal. E ali tem uma coisa muito interessante, que é a relação de troca, né, Van? Então, o que eles acordaram ali? Você tem 3 opções que você vai poder escolher ali em meados de setembro e outubro. As datas ainda não foram divulgadas, tá? Precisa ter ainda assembleia nas 2 empresas. Eles estão aguardando a liberação da ANEEL por enquanto. Foi aprovado no CAD, tem todo lá um cronograma a ser seguido ainda. Mas, enquanto isso, eu, particularmente, já fiz a minha troca a mercado, porque a mercado, a relação de troca estava melhor. Mas quando o deal foi anunciado, uma das coisas que eu achei muito interessante é que ali já tinha de mão beijada para o investidor o quanto as 2 empresas valem, né? O quanto elas consideram que cada uma delas vale. Então, a AES Brasil está sendo comprada por 11,55, tem a posição do CDI até o momento de fechamento do deal, que a gente ainda não tem, então ainda está correndo a correção do CDI. E a Auren, por consequência, foi valorada em aproximadamente 15,20, se a memória não me trair. Hoje ela está custando 11,50, né? Então você tem aí um upside bastante interessante, essa assimetria em relação ao que a própria empresa alega em sua avaliação que ela vale, né? Então é uma das que estão no meu radar. Dia 30 cai um volume considerável, graças à BB Seguridade, o Banco do Brasil, cai na minha conta. Eu espero que as cotações se mantenham assim até lá, mas neste patamar muito me interessa, porque foi nesse preço, mais ou menos nesse preço, que eu fiz a minha troca de AES por Auren, tá? Eu fiz a mercado, eu fui vendendo AES gradualmente, já comprei a posição que eu inicialmente gostaria de ter de Auren, mas eu acho que se permanecer neste patamar, entre 11,50 até uns 11,70, dia 30, caindo, pingando dividendo na conta, muito provavelmente em setembro, vai ser uma das empresas aí que eu deva fazer o meu aporte de manutenção, meu aporte de feijão com arroz, chamem como vocês quiserem, que é o aporte sagrado de todos os meses. Qual é o adendo que eu preciso fazer aqui para vocês? A Auren, ela vai dar continuidade ao projeto que a ES estava fazendo. Então, o que a gente deve esperar? Mais 1, 2 anos aí de dividendos um pouquinho minguados, porque a prioridade é desalavancar a empresa, dar continuidade aos projetos que foram construídos ao longo desses últimos 3, 4 anos, né? E a captura das sinergias. Quem aqui trabalha com M&A ou trabalha em empresas que já foram adquiridas, né, ou que comprou empresas, sabe do que eu estou falando. Essas sinergias, elas demoram tempo para você conseguir encaixar time, quem que você pega do outro lado, como vai ficar esse ajuste. Então, isso demanda um certo tempo, demanda uma certa paciência. Então, é como se você estivesse comprando uma continuidade do projeto da AES. Então, muito provavelmente, em termos de dividend yield, não seja a mais interessante do setor, mas, de novo, a gente não olha com a lupa, a gente olha com o binóculo, olhando para frente, da mesma forma que a gente era muito otimista com a AES Brasil, a gente continua sendo muito otimista também com a Auren para o futuro, né? Então, lembrando que hoje, se vocês olharem resultados de Auren, na primeira linha ali da receita, as maiores receitas vêm, inclusive, do segmento de comercialização de energia. Mas se vocês olharem, por exemplo, os resultados em termos de margem, em termos de EBITDA, principalmente, o EBITDA não vem majoritariamente do segmento de comercialização, vem no segmento de geração, e as margens são muito maiores do que no segmento de comercialização. Mas, de novo, está muito em linha com a estratégia que a companhia adotou.
que é ser uma empresa verticalizada em geração. Então, eles querem ter uma matriz muito bem distribuída entre eólica, solar, e dão muita importância à geração hídrica, que no final do dia é o que traz a grande segurança energética para o nosso país, tá bom? Lembrando também que os ativos da ES, em um passado bem distante, já foram administrados pela SESC. Então, tem muita gente ainda legada desse tempo, que conhece muito bem os ativos, e que eu não tenho dúvida nenhuma que vão saber aí fazer essa sinergia da melhor forma possível. Mas eu preciso fazer esse adendo para vocês. Quem tiver algo na carteira vai ter que ter um pouquinho de paciência até o projeto maturar e voltar aí para um patamar confortável de alavancagem para voltar a remunerar muito bem os seus acionistas. Uma coisa que muito nos agrada é que o controlador principal, que é o Votorantim, inclusive é controlador de algumas outras empresas da Bolsa, são controladores muito interessados em receber dividendos. Consequentemente, tem que for um pequeno sócio, que não precisa ser um sócio da magnitude da Votorantim, obviamente, que é o que a gente faz aqui, sermos pequenos sócios durante projetos. Também no futuro a gente espera ser remunerado por essa paciência, por ter tomado risco, por ter acreditado no projeto. Então, a gente tem aqui um caso muito claro de assimetria, na minha opinião. A própria empresa está dizendo que vale 15,20 e ela está cotada a 11,50. Né? Então, esse é basicamente o meu raciocínio para o que provavelmente deverá ser o meu próximo aporte aí do início de setembro. Vamos torcer para continuar nesse né? preço ou continuar caindo, né? Tá bom, Eduardo? Espero ter sido bem claro aqui para vocês. Eu vou fazer uma pergunta, também tenho direito a uma pergunta. Deixa eu fazer. Da Áurea ainda, no Racional da Lu. Lu, você acha que para quem está começando agora e pegando justamente o que você acabou de explicar, que a Áurea vai, né, não vai pagar esse volume todo de dividendos e por aí vai, principalmente olhando também até esse ano, e foi comentado até acho que foi na primeira teleconferência desse ano, do primeiro trimestre. Você acha interessante, para quem está começando, colocar a Auren pode desestimular no início, por talvez não ter um dividendo ali? Ela só está anunciando uma vez no ano, né? Eu acho que está lá no MDI, aqui da plataforma da GF, né? Então, talvez para quem está começando com aquela expectativa, eu vou receber dividendo, né? E vai me pagar com maior regularidade, algo assim. Talvez é melhor dar uma segurada, olha outras empresas feijãozinho com arroz. Inclusive, Paulinho, coloca lá no MDI para vocês que acompanham um pouquinho mais, vocês estão vendo aí que no MDI está sinalizado uma vez. Eu acho que a política de dividendos da Aura ainda não é bem definida, né, Lu? Eu vi que você até comentou essa semana, né? Exato, eles não querem escrever em pedra o que eles não podem cumprir. Exato. Então, por enquanto, vão cumprir estatutariamente, né, o compromisso público, vamos cumprir o que está escrito no estatuto, vamos seguir aí o que a gente sempre fez, que foi pagar, anunciar, em abril, que é a Assembleia Geral. Quando a gente tiver uma alavancagem controlada, um pouquinho mais de visibilidade sobre os nossos fluxos de caixa, sobre a maturação dos investimentos, né, que foram feitos na ES. Quando a gente tiver capturado as sinergias, aí a gente faz uma promessa, a gente assume um compromisso público, escreve isso na política, né? Então, de novo, pessoal, por mais que a gente queira, né, que as coisas aconteçam muito rápido, as coisas precisam de um certo tempo para se acomodar. Isso. Esse tipo de coisa não pode ser feito às pressas. Então, eu digo a mesma coisa que eu dizia para o pessoal quando a gente sempre falou de AES, inclusive fiz parte do conselho fiscal da companhia. Conheço o pessoal de lá, são muito competentes, muito comprometidos com a empresa. Eu dizia, olha, vai ter uma base rotacional nos investidores de AES, porque muita gente está atrás do dividendo imediato. Isso. Eu não acho que vocês estejam errados. No momento que vocês estão, te dá um certo conforto você saber que a empresa tem o compromisso de distribuir trimestralmente, que esse dividendo é importante para você continuar fiel à estratégia, aumenta ali o seu poder de aporte quando o dividendo cai, etc. De fato, a Auren não vai entregar um yield como outras empresas elétricas estão entregando no momento. Então, depende muito do momento que vocês estão como investidores.
Se vocês acham que cabe na carteira de vocês, que tem espaço para um projeto que vai demorar entre 2, enfim, a empresa também não deu um prazo para isso, mas conhecendo a Etna, mais uns 2 anos, pelo menos, para as coisas, né, ficarem ali alinhadinhas, enfim, né? Se você acha que tem espaço na sua carteira, então, como eu acabei de dizer, a própria empresa se valorou em 15,20 e hoje ela está custada a 11,50. Quer dizer que vai para 15,20? Não sei. Não sei quando, também não é uma coisa que dá para prometer para vocês. Mas Luiz, estou fazendo para minha carteira. A decisão que você vai tomar para a sua, eu não posso responder por vocês. Mas me parece um aporte um valor muito bom numa empresa que futuramente está comprometida, como já provou no ano passado, e se puder, distribuirá bons dividendos. Tá? É o que eu acho. Agora, se você não tiver essa paciência de aguardar, se você acha que ter empresas que estão pingando faz mais sentido no momento que você está passando na sua carteira, então não tem problema, você não precisa, da mesma forma que eu não copio a carteira do Barclays, vocês não devem copiar o que a gente está fazendo aqui, né? A gente fala sobre o que a gente está fazendo e pensando muito para alinhar a teoria, o discurso e a prática, né? Para mostrar para vocês que o que a gente ensina é o que a gente faz na prática. Mas não necessariamente vocês vão chegar na mesma opinião do que nós sobre o que é melhor para fazer com o aporte de vocês no mês, né? Então, por isso que tem a plataforma, vocês têm o ranking aí, inclusive, à disposição, em várias empresas para vocês estudarem, que estão abaixo do preço teto médio, ou você pode programar para ver o ranking também do preço teto projetivo, dá para ver aí por proximidade do NBI, dá para vocês fazerem muita coisa no filtro avançado lá, quando você vai em carteira, todas as empresas, você consegue filtrar pelo que você bem desejar, para você conseguir chegar aí numa decisão de onde fazer o seu aporte. Tá bom? Mas, ó, o Thiago fez um comentário interessante aqui. Tá. Peraí. Seguindo esse tema, S versus Auren. Pueril pensar que posso comprar a S por 11,30 hoje e receber 11,55 daqui a alguns dias, ganharia 25 centavos no papel sem fazer nada. Sim, é isso mesmo que está acontecendo. É isso mesmo que está acontecendo. É isso mesmo. É isso mesmo. Você não leu errado, não, Thiago. É isso mesmo. 11,55 mais a correção do CDI. Como a gente não tem ainda a data final do dia, a gente não tem como fazer a correção certinha, mas ao longo desse período vai ser, o preço desses 11,55 vai ser corrigido, tá? Então, você não está errado no seu pensamento, não. O Bart não vendeu, inclusive, ele vendeu uma merrequinha a mercado para ficar abaixo dos 5%, e nada mais, ele continua com a posição gigantesca dele, porque se ele for vender, ele mexe em preço, e não fez nada porque, para que ele vai fazer alguma coisa? É 11,65 corrigido do CDI, né? Então, é o sonho de todo gestor, inclusive teve uma gestora que há não muito tempo atrás está com mais de 5% das ações da empresa também com esse pensamento, eu vou ganhar no mínimo 25 centavos sem fazer absolutamente nada, né? Claro, considerando que o deal vá para frente, é muito provável que sim, né? Tá pendente na ANEEL, muito provavelmente ainda tem que ser aprovado em assembleia, tanto da ES como da Auren, mas é difícil isso não passar, né? Uma vez passado por todas essas etapas, em meados lá de outubro, o investidor vai ter a opção de pegar 100% em dinheiro, 50% em dinheiro, 50% em ações, ou 90% em ações, 10% em dinheiro. Me parece muito mais atrativo e palatável a opção número 3, de pegarem 100% em dinheiro, tá? Considerando esses 11,55 mais correção do CDI. Tá bom? Então é isso mesmo. Perfeito. Eu no caso de US Brasil, eu preferi, no meu caso, né? Cada investidor, eu preferi fazer a venda das ações para ter um pouco mais de caixa. Eu não estou com problema do BAS, que está com excesso de caixa. Também não. Eu estou querendo caixa para aportar lá atrás, lá no mês de maio e junho, e aí acabei vendendo e tudo. Mas é excelente estratégia adotada. Não, o Carlos está perguntando, poxa, será que eu fiz mal?
Carlos, não necessariamente, sabe por quê? Quando eu comecei a fazer a venda de AES, eu pensei muito de novo, né? A gente não tem como adivinhar o que vai acontecer 6 meses para Isso. frente. No momento que eu praticamente tomei essa decisão, foi logo na semana que saiu o deal, eu já vendi alguma coisa de AES, eu comprei a posição que eu queria em Auren, e eu fui vendendo ao longo dos meses, vários preços, eu fui vendendo a AES Brasil, né? Até porque eu não tenho, infelizmente, taxa do BARC, né? Não tenho poder de fogo dele, mas também porque eu fui diluindo, eu preferi receber um pouco menos, com a intenção de diluir o imposto de renda que eu pagaria. Porque se eu vendesse tudo a 11,55, vamos supor que em outubro, em novembro eu ia ter que pagar, desculpe meu francês, uma calhada de imposto de renda de uma vez. Eu fazendo essas vendas fracionadas, eu fiz em 3 meses, eu diluí eu meio que dividi, parcelei em 3 vezes o meu pagamento do imposto de renda. Eu preferi, em termos de caixa, tá, fazer dessa forma. Agora, vai de você. Se você já tomou a decisão, não olha para trás. Não sei se você comprou Aurea, se você comprou, trocou por outra coisa, mas provavelmente, se você na época trocou por outra coisa, essa coisa rendeu dividendos, essa coisa também evoluiu o preço. Então, fica tranquilo, uma vez que você tomou a decisão, não adianta ficar se remoendo. Eu acho que independente são 2 opções que estão na mesa, tá? Então, vocês têm que dar uma pensadinha aí no que fazer. Quem ainda tem AES, talvez falta tão pouco tempo, né? Mais 3 meses, o vídeo deve estar finalizado, mas na época que saiu, a gente não tem também a visibilidade. Poxa, será que o CAD vai aprovar? Será que no meio do caminho vai dar alguma coisa errada e a oferta vai sair da mesa? Então, é difícil você tomar uma decisão baseada nas informações que você tem disponíveis. Você toma a sua melhor decisão. Eu não acho que tenha sido uma decisão equivocada. Eu também optei por vender, transformei uma parte em Aurea e transformei outra parte em caixa e fui comprando outras coisas, né? Inclusive caixa de seguridade que eu comprei no início desse mês. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.